Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Henrique. Vou falar um pouco aqui da utilização de inteligência artificial para uma mineração menos invasiva. Então, é uma mineração que traz um pouco de sustentabilidade, né? E vou me apresentar melhor. Meu nome é Alexandre, como eu havia falado, comecei a trabalhar com mineração em 2006 e a partir daí eu tive muitas experiências, né, fazendo mapeamento geológico, temático e também trabalhos com questões ambientais e descobri o sensoramento remoto. Então, através do sensoramento remoto, eu vi esse mundo fascinante que é e eu comecei a aprofundar. Em 2014, entrei no mestrado em engenharia cartográfica para aprofundar essa relação com o sensoramento remoto. Em 2017, eu vi que o sensoramento remoto ele pode obter coisas interessantes, na mineração, inclusive, porque eu já venho de uma escola minerária, né? Eu trabalhei desde 2006 com a mineração. Em 2017, eu criei o Associente, que é através do projeto MEG. Esse projeto é o que hoje foi consolidado como SPIN, né? Fomos, através desse projeto, destaque em 2018 no Inovativa Brasil, como projeto de destaque. Em 2018, eu entro na Unicamp para fazer também um mestrado agora, sensoramento remoto, voltado para as questões de reflectância de materiais, né, em prol da geociências. Aí entramos também com o projeto MEG no Parque Tecnológico São José dos Campos e atualmente nós consolidamos nosso produto, que já vem aí, está no mercado desde 2019, com a SpinMine. Bom, hoje o que eu quero mostrar para vocês aqui é um panorama da relação minerária brasileira, né, e também goiana, né. Então, são reflexões para quem aí tiver interesse em entrar na questão minerária, que a gente vai abordar isso. A gente teve uns desafios mapeados durante desde 2006, trabalhando com mineração. Fizemos uma relação com o público-alvo e qual é o público que a gente quer alcançar. Soluções para os desafios que a gente começou a observar desde 2006, que é uma questão bem complexa. E aí a gente utiliza a inteligência artificial, em especial mapas auto-organizáveis, som, né, de Corronen. E depois eu fico aberto para reflexões, se alguém tiver alguma dúvida. Vamos. Opa, isso. Bom, pessoal, para contextualizar, para a gente trabalhar com mineração, muita gente pensa que mineração está algo distante, né, longe. Mas isso a gente, como SPIN, quer mudar esse panorama. Para você ter uma ideia, a cada 1000 projetos, ou seja, cada 1000 projetos requeridos no Brasil, um se torna mina. Então, é um número muito alarmante, né, para a questão de recurso mineral. E isso é o que a gente também tenta pregar para minimizar e aumentar essas relações com as minas, né, de cada 1000 projetos, isso não ser 0,1%. E como é que funciona a mineração? Para a gente entender o contexto, então, vamos supor que vocês querem trabalhar na mineração, tem uma área de interesse, vocês fazem a seleção dessa área, vê se tem já a área requerida, porque lembrando, na mineração, a superfície é do proprietário, mas o subsolo é do Brasil, é da União. Então, você tem direito a extrair. Claro que de maneira amigável com esse superficiário, né, com o dono desse imóvel, para não dar problema futuramente. E isso é um outro problema na mineração também. Então, a seleção das áreas favoráveis, para ver se está liberada. Depois, o planejamento de campanha, seleção de informações e mapeamento, prospecção. O alvo foi interessante? Sim, continua com a pesquisa minerária. Se não for interessante, acabou o projeto. Só que se não for interessante, em média, gasto 7 milhões nessa brincadeira aí. Então, a pequena mineradora, a média mineradora gastou 6 milhões para chegar na relação de sondagem exploratória e ver que o elemento no teor não era suficiente para fazer uma extração. Até tem minério, mas não é logisticamente viável. Então, gasta-se muito nisso. Por isso, aquele valor, a cada 1000 projetos, um se torna jazida. Então, tem que ser muito bem observado isso. Bom, deixa eu estar com... Opa, aqui. Então, a gente mapeou alguns problemas. Quais são os problemas? Grandes investimentos em projetos de alto risco, gasta-se muito, né, 7 milhões para chegar ou não numa jazida. Dificuldades de acesso em obter informações de ambientes complexos. Então, às vezes tem, mas o local para mapear, para esse geólogo ir para campo, é um ambiente hostil, é de difícil acesso. Há uma supressão vegetal aí enorme, em locais que não tem nada, então a gente tenta minimizar isso. E pouco tempo para essas grandes áreas
serem pesquisadas. Então, a gente está falando aí no Pará, por exemplo, mata fechada, 10 mil hectares. Como é que é? 10 mil hectares, para ter uma ideia, é 10 mil campos de futebol. Então, isso, em média, para o minerador, é 4 anos e meio de pesquisa. E aí, para vocês terem uma ideia no panorama do Brasil, a gente tem 23% da superfície requerida para exploração, isso dá mais ou menos mais de 200 mil áreas. Então, há muita área, isso dá 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 23% do território nacional. E essas partes vermelhas são as áreas requeridas no Brasil. E vocês observam que tem áreas que não têm áreas requeridas. E é onde que pode ter feito outro tipo de pesquisa. Então, a gente mapeou também as grandes mineradoras, pequenas mineradoras e médias mineradoras. Cada um com problemas e desafios diferentes. Então, o nosso público-alvo acabou se tornando... Desculpa que não está passando aqui. Desculpa, é só voltar um pouquinho aqui, se quiser voltar ali. Bom, aí o nosso público-alvo é a pequenas e médias empresas e a micro, que tem 98% da produção nacional. E essas pequenas, médias e microempresas, elas não têm acesso à informação e tecnologia. E a solução é a SPIN, porque nós trabalhamos da seguinte maneira. Temos 4 produtos principais. O primeiro é o mapa espectro mineralógico, que contém as diferenças mineralógicas da região. Então, nós temos algoritmos que condicionamos vários insumos e inputs para chegar nesse primeiro mapeamento. Ou seja, cada cor aqui vai indicar diferenças litopológicas, né, de solo, de rocha, a senescência de metais por base. Ou seja, se uma área está toda verde, tem uma área ali com a vegetação mais seca ou amarela, isso quer dizer que há uma senescência por metais básicos. Não tem nutriente. Logo, pode ter um metal pesado ali, como chumbo, um excesso de alumínio, que vai fazer com que a árvore morra mais rápido. E a gente mapeia isso e joga para o nosso algoritmo e tudo em relação à questão da inteligência artificial. O segundo produto são os filtros SPIN, com 13 minérios já estabelecidos, bauxita, eu digo minério, não mineral, mas minério mesmo economicamente viável. Bauxita, ouro, nióbio, grafite, terras raras. Entre no site lá que tem os 13 filtros. A partir daí, a gente faz uma malha amostral, então a gente faz esse primeiro mapeamento, acha a região específica onde tem um potencial mineral, joga essa malha amostral sistemática para o geólogo ir para campo e dá o corpo do minério até numa profundidade de 20 metros, através dos algoritmos. Como que é isso? Aí é física aplicada, tem energia telúrica saindo debaixo da terra, isso é captado por diversos sensores, e a gente tem essa expertise. Passando um pouquinho mais. Em resumo, nossa solução baseia em imagens de satélite, porque eu posso estar aqui em Goiânia mapeando Moçambique, Austrália, Mato Grosso, então isso dá uma escalabilidade interessante para a gente, mas o nosso produto não depende só da imagens orbitais. Nós trabalhamos com sensores, então se tiver algum sensor específico, num drone, num sensor fixo, então a gente trabalha com comprimentos de ondas, e esses comprimentos de ondas vão dar informações significativas para a gente. Também trabalhamos com espectroscopia de reflectância do mineral desejado, né, para ter uma noção de onde esse espectro e essas imagens satélites têm esses espectros posicionados de maneira inteligente. Colocamos a rede neural para rodar. E, basicamente, outras coisas, além das imagens orbitais, a gente trabalha com física de partícula, que eu estava falando em SPIN, muons, para pegar a relação de profundidade. Dados geológicos existentes, da CPRM 2004, está disponível para todo mundo. Relação telúrica, que é essa relação de SPIN, entre outros fatores, como a senescência de metais por base pela vegetação, como eu já havia explicado. Organizamos tudo isso, tabulamos através dos nossos algoritmos e chegamos nos nossos produtos. Atualmente já foram utilizados, esses aqui são exemplos de outros tipos de inputs que a gente coloca, né? A gente tem a teoria cinética de gravitação, isso é uma teoria que vem desde Lassage, de muito tempo atrás, que é aplicada nos nossos algoritmos. O Landsat, estadunidense, o Imperial também. Cibers, Brasil e China, então são todos dados disponíveis, de fácil acesso.
só cadastrar e ter o acesso às imagens, isso dá escalabilidade. Isso. E aqui outros tipos de nossos produtos. Então, nós podemos fazer um pré-mapeamento do uso do solo, mostrando a vegetação nativa, a densidade dessa floresta, que vai ser utilizada para estoque e remoção de carbono, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente. A relação dos imóveis rurais, que é importante para a questão do superficiário. E, atualmente, a gente fez esses produtos para estoque de CO2. A relação da vegetação com estoque, há uma correlação interessante. Quanto mais CO2 emitido, essa vegetação vai ter uma relação fotossintética ativa, e isso é captado por sensores orbitais, sensores aéreos, e a gente quantifica isso. Para você ter uma ideia, a cada 1 hectare é possível, em média, né, 880 árvores. Cada árvore ela absorve 4,3 quilos de CO2 por ano. Então, você faz essa mensuração, nessa média, e você tem toda essa tonelada aí no final do ano, e as empresas podem trabalhar isso de maneira quantitativa, fazendo um equilíbrio de emissão e sequestro. Aqui é um exemplo disso, né? A gente trabalha com sensores infravermelho, da relação do vermelho, do verde, faz o mapeamento da fitofisionomia, não é um mapeamento de detalhe de inventário florestal, porque a resolução espacial, a resolução espacial, sim, dos sensores remotos orbitais não são tão interessantes, isso é mais para drone. Organizamos tudo isso e geramos mapas de cores com o estoque do carbono. Tudo baseado não precisa ir em loco para fazer isso, em escritório. E aqui a nossa aplicação de som. Vai sair um artigo agora, depois, no segundo semestre, onde eu apliquei essa relação, né, com mapas auto-organizáveis em Nova Roma, aqui na região perto de Nova Roma, que é a região estanífera do estado de Goiás. Então, a gente já tem alguns mapeamentos, bibliografias clássicas, antigas, mostrando a geologia da região. Nós utilizamos o som, né, aplicamos o som em bandas específicas. Isso gerou 7 clusters, que o som trabalha com clusters, né, rede neural artificial de Cohn, ele trabalha com zoneamentos. Então, ele correlaciona algo semelhante ali, separa e dá um mapa auto-organizável, esse é o nome do mapa, de Cohn. Aqui estão 7 clusters analisados pela IA, né, pela Machine Learning, e não supervisionado, aqui em toda a nossa região de estudo. Voltar uma. Isso, e aqui as relações de reflectância do material, e a gente encontrou a relação com a muscovita e a biotita, que em outras bibliografias não era possível. A gente conseguiu diferenciar a muscovita da biotita utilizando o sensor Sentinel e aplicação somente de som. Algumas classificações que vocês vão ver no artigo. Vou passar aqui mais uma. Isso. E aqui são os resultados. Os resultados foram que a gente foi no trabalho de campo, né, nos seus alinhamentos. Pegamos amostras, entramos no laboratório, isso foi feito na Unicamp, entramos no laboratório, pegamos a reflectância espectral, né, por laboratório de espectroscopia de reflectância, com Fieldspec 4, e tivemos essas relações aqui, mostrando que nas regiões onde está amarelinho é muscovita, e nas regiões onde está vermelhinho que é biotita. Aqui os resultados de validação dos dados, e as vantagens dos nossos produtos, essa é a operação que a gente reduz, né, porque a gente trabalha com sustentabilidade. Então, a gente trabalha com essa redução dos tempos gastos nas pesquisas minerárias. 80% de tempo e custo gasto, a gente conseguiu contribuir. Otimização dos recursos financeiros. No meio ambiente, essa redução de CO2 e também nos profissionais de campo. Menor tempo em ambiente hostil. Essa é a SPIN, e fico aí à disposição. Esse é o nosso site. Qualquer coisa, fale comigo. A gente está no stand ali também na área aberta. Qualquer coisa é só chegar no stand da SPIN, que a gente fica honrado de falar com vocês. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, por favor, suba aqui no palco e faça alguma dúvida.